Falar de novo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. E as misericórdias do Senhor também. Amém. Amém. O texto que nós vamos ler hoje, vamos meditar, conversar e com fé em Jesus Cristo levar aqui para frente, não vamos esquecer mais, está em Mateus 4, fala da tentação de Jesus. Todo mundo achou? Amém? Amém? Glória a Deus. Começa, Mateus 4. Diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Glória a Deus. Eu confesso que hoje, desde ontem, eu estava assim, tentando exprimir em mim alguma coisa que pudesse fazer relação com esse texto. E até hoje de manhã eu não estava conseguindo achar nada que me fizesse sentir que era de Deus, porque toda vez que eu venho para cá e quero compartilhar alguma coisa, eu tenho que sentir no meu coração que é de Deus. Senão eu não consigo falar, eu me sinto mentiroso, acho que eu sou um contador de história simplesmente. Então, aí hoje por volta de 11 horas do dia, eu estava lá lendo a Bíblia, e o pessoal fez assim: vai ali no correio. Falei: poxa, eu estou aqui, eu não consegui nada ainda. Aí entrei no carro, falei: tudo bem, peguei a mercadoria, o material e fui no correio. Quando eu entrei no carro que saí da empresa, eu senti aquele negócio no coração. Eu falei: meu Deus, é isso. E eu estou de um jeito que para todas as histórias, tudo que eu olho na Bíblia, eu só penso em intimidade. Intimidade, 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 oração, intimidade. E esse texto, para mim, ele fala o tempo todo de intimidade. A Bíblia é intimidade com o Senhor. E no meu coração eu senti aquele negócio assim: meu filho, vai e fala o que tiver no seu coração. Não adianta você ficar procurando, rebuscar nada, nem relacionar nada. Fala o que está no seu coração. E tá certo. Aí escrevi aqui umas 2 folhas, que eu não vou ler nada disso. Só algumas passagens aqui que eu vou lembrar. Aí eu queria começar fazendo uma pergunta: como é que está? Quer dizer, sempre que eu estou aqui e tenho a oportunidade, eu pergunto, né, como é que vai com essa intimidade com o Senhor? Como é que vai? Fiquei feliz hoje, aliás, eu fico feliz sempre que eu converso com isso. Ele fala assim: Barão, de manhã Deus me deu essa palavra e tal. E interessante que a palavra que ele deu foi a que eu falei com o Gel, compartilhei com o Gel na EBD domingo. Estou muito feliz porque
de uns tempos para cá, meu coração ele vinha se entristecendo bastante. Eu cheguei até a mandar um áudio para o pastor. Pastor, eu preciso conversar com o senhor, porque está acontecendo algumas situações que eu não sei o que fazer, não sei o que dizer. E aí quando eu li esse texto aqui, eu falei, meu Deus, eu quero chegar lá e falar só do que está aqui. Todo mundo está lendo que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Todo mundo que pegar um menino que está sendo alfabetizado e pegar isso aqui, ele vai ver o que está escrito aqui. Então, me veio no coração outro texto. Está em Romanos 8,14. Diz assim, não precisa abrir não. Diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, agora já é o que eu escrevi aqui, se eu sou filho de Deus, por que eu não sei responder e reagir da forma correta às tentações? Por que eu não transformo uma tentação em bênção? O que foi que Jesus fez aqui? Ele pegou uma situação que só uma pessoa, um ser muito cheio de Espírito Santo vai saber responder da forma correta nessas situações. A gente vê que o diabo, ele sabe, ele conhece, ele vem aqui e fala assim, não, mas está escrito não sei o que, faça isso. Isso me remeteu a algumas coisas que eu vejo na igreja, e justamente essas coisas que entristecem meu coração. Sabe, Jesus nesse momento aqui, ele tinha jejuado 40 dias. Imagine a intimidade dele como estava, imagine como o Espírito Santo estava nele, para ele poder chegar aqui e falar, a gente pensa, não, mas Jesus sabia de tudo. Sim, ele sabia de tudo. Como era que ele sabia de tudo? O Espírito Santo que o guiava, em Coríntios 2, do 12 ao 14, diz, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Amém. Então, se você pega um texto desse e quer entender com seus olhos humanos, até que você queira entender através do Espírito Santo qual é a sua intimidade, qual é o seu grau de intimidade com o Espírito Santo, para que você possa entender as coisas, se só são discernidas espiritualmente, se todas as coisas do mundo que você aprendeu, até a leitura aqui, que você aprendeu, é do homem. Então, eu fiquei, meu Deus, ultimamente eu estava triste, porque eu vejo irmãos debatendo com irmãos dentro da igreja. Porque você está errado, porque a Bíblia diz isso. Tá, sabe, chegar aqui e olhar o que tem dizendo no versículo aqui, mas esquece de toda uma essência. Irmãos esquecendo de amar irmãos esquecendo de cuidar de irmãos, sabe? E era isso que estava no meu coração quando eu li esse texto aqui. A única coisa que eu conseguia focar era na intimidade de Jesus. Na intimidade de Jesus e na obediência dele. Aleluia! Ele não precisava fazer nada disso aqui. Lembra quando Pedro chegou para ele e disse que ele não precisava morrer na cruz? O que foi que ele disse? Retira-te de mim, Satanás. Não porque era o Satanás que estava ali, mas era uma ideia que ia de encontro ao que tinha que acontecer. Muitas vezes isso acontece em nossas vidas. Olha o que começa dizendo: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo não, nego, que levou Jesus, foi o Espírito que levou ele. Muitas vezes a gente está numa prova, a gente está numa guerra ali, e a gente não sabe, não tem o entendimento que Deus ele quer que aquilo aconteça com você, porque aquilo vai te fortalecer. E se você não passar por aquela prova,
você vai ter consciência, se você tiver um relacionamento com Deus, do quanto mais você precisa estar perto dele para vencer esse tipo de coisa. Verdade, Deus. Verdade, Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Oh. Em Eclesiastes 8, do 16 ao 17, diz assim: quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite, percebi tudo que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Eu fiquei olhando isso aqui e meu coração se sentiu muito forte, porque nós já não temos intimidade com o Senhor, nós já não buscamos da maneira que deveríamos buscar, nós não colocamos Ele no centro de tudo. Imagina só, Jesus ele era um Deus vivo. Sabemos de tantas coisas que Jesus passou. Ele não precisava passar por aquilo, a não ser por obediência. Ele veio cumprir alguma coisa. Ele tinha intimidade com o Senhor, a saber que ele veio por um motivo. Foi para salvar a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós. E nos deixou algo grandioso, que foi isso aqui. Mas se a gente continuar fazendo da forma que a gente está fazendo, sem dar uma importância devida a como as coisas de Deus elas precisam, você precisa do Espírito Santo para interpretar qualquer coisa que está aqui. Um crente irresponsável, sem intimidade com o Senhor, ele pode matar uma pessoa por dizer isso aqui de uma forma indevida, por apontar. As pessoas não precisam de dedo nem de língua acusadora. As pessoas precisam de amor e de cuidado. Existe um termo que diz assim: não, meu irmão, você é boca de Deus. Você é boca de Deus. Está certo, existe boca de Deus, mas também existe boca de Satanás. Veja que Satanás ele diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo ele também conhece. E a gente, às vezes, por irresponsabilidade, por falta de intimidade, por carne, por sabedoria humana, a gente acaba passando tudo errado. Às vezes, inconscientemente, a gente julga uma igreja, a gente julga um pastor, a gente julga um líder ou qualquer pessoa que pega uma Bíblia para falar alguma coisa de Jesus. A gente julga pelo seguinte: porque a pessoa prega prosperidade, porque as pessoas acham que isso aqui é um evangelho fácil. Jesus, negão, ele jejuou aqui 40 dias. Qual foi a última vez que você jejuou? Jesus, antes de escolher os discípulos, ele ficou orando a madrugada toda até o outro dia. Qual foi a última vez que você ficou orando assim? Imagine no mundo que a gente vive hoje. E a gente julga as pessoas porque já é uma coisa comum de ver a pregação da prosperidade, enfim. Mas imagina Deus olhando de lá de cima as coisas que a gente fala, a gente utilizar a palavra dele para ofender o irmão, a gente usar a palavra dele para dizer uma coisa que ela não diz. A falta de intimidade com o Senhor faz com que a gente muitas vezes utilize a palavra em benefício próprio, para afirmar nossas próprias opiniões. Imagina como Deus ficaria.
como Deus fica lá olhando tudo isso. Enquanto eu olhava esse texto, vinha o tempo todo no meu coração: Senhor, eu preciso de mais intimidade contigo. A Bíblia diz em vários lugares, em várias passagens, sobre os pensamentos dos homens. Lá em Gênesis fala que o pensamento do homem era mau desde o início. Fala que às vezes um caminho é reto ao homem, mas o final dele é a morte. E precisamos de intimidade para interpretar a Bíblia e para saber o que Deus quer que a gente faça. Precisamos de intimidade para entender qual o meu papel aqui, o que Deus quer comigo. Poxa, eu estou vindo para a igreja, massa, eu estou no louvor ali, eu bato palma, eu canto. E na prova, irmão? E na prova, quando você fica lá reclamando, sem entender que Deus quer abençoar a sua vida, sem entender que Deus quer abençoar seu casamento, seu emprego, sem entender que basta você ter uma resposta certa para você glorificar o nome do Senhor em qualquer situação. Eu espero que depois de hoje todos nós possamos fortalecer a intimidade com o Senhor, porque não adianta a gente fazer nada sem ter uma intimidade com Ele. E eu vou além, sem amar Ele sobre todas as coisas, sem amar o irmão como a nós mesmos. É só acontecer alguma coisa, é só eu pisar no pé de Vinícius ali, que Vinícius quer pisar no meu também, sabe? É só acontecer alguma coisa que me desagrada, que eu corro para a Bíblia para olhar alguma coisa e condenar o meu irmão. Mas a essência não é essa. A essência é cuidar. Se você está vendo alguma coisa, vai cuidar do seu irmão, vai estar perto dele. Se você não consegue cuidar, do seu irmão que está aqui na igreja com você, que anda em comunhão contigo, como é que você vai salvar vidas que estão lá fora? Como é que você vai poder ter uma palavra de vida a uma pessoa que está nas trevas? Sabe? E essa foi a palavra que estava no meu coração. Eu queria poder chegar aqui e explicar o texto, mas as coisas de Deus, elas são espirituais. E se a igreja, se os cristãos, se nós não temos os olhos espirituais abertos e os ouvidos aqui para escutar as coisas do Senhor, não adianta a gente ler isso aqui todos os dias, não adianta a gente meditar nisso aqui todos os dias. O Evangelho não é fácil, nós sabemos, porque conhecemos muito as histórias. Aqui sabemos o que Jesus passou. O diabo só queria mostrar para ele: eu posso te dar as coisas fáceis aqui, se você me adorar. Mas Jesus, ele sabia o que ele tinha para fazer aqui. E nós temos que aprender o que nós temos que fazer aqui também. Essa foi a palavra que Deus me deu, que eu precisava compartilhar. E que foi me dado em oração mesmo. Que a igreja, que nós possamos entender mais as coisas do Espírito, estar mais junto dele a cada segundo, não só à noite quando a gente vai dormir ou de manhã quando a gente acorda, mas a cada segundo pertinho dele, em nome de Jesus.